Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia na Renascença para ouvir a esta hora ou sempre que quiser em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar muito de habitação com quem percebe a sério do tema. Alguém que diz de si própria ser uma espécie de canal história das políticas de habitação. Arquiteta cidadã, nascida em Lisboa, casada, 3 filhas, 7 netos. Tirou a carta aos 40, começou a andar de bicicleta pelas ruas de Lisboa aos 60, reformou-se dos cargos políticos, não das causas, por isso vamos ouvi-la ao longo da próxima hora. Estudou no Liceu Maria Amália, tirou a licenciatura em Arquitetura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Em 73, a altura em que assumia o cargo de secretária-geral do antigo Sindicato Nacional dos Arquitetos, foi alvo da atenção da PIDE, ao ponto de ser detida. Participou no Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, foi deputada constituinte, marcou presença como parlamentar ao longo dos anos, foi autarca, dirigente distrital e nacional do PSD, dirigente nacional do PS, apoiou a candidatura presidencial de Mário Soares, o que ele levou, aliás, a sair do PSD, entra no Partido Socialista no dia em que se confirmou a segunda maioria absoluta de Cavaco Silva. As distinções multiplicam-se, pelo que só será possível mencionar algumas: Ordem da Liberdade atribuída pelo Presidente Jorge Sampaio, membro honorário da Ordem dos Arquitetos, membro honorário da Assembleia da República, medalha para o mérito da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, prémio Tágites, não vamos continuar. Confessa ser teimosa, muitíssimo teimosa, para não restarem dúvidas, mas diz treinar consecutiva e sucessivamente para ser paciente. Na política assume que fala masculino sem sotaque, quando é necessário, mas diz que prefere a sua língua. O feminino, que passa mais por persuadir e escutar do que por impor. No seu menu favorito não faltam o pão, as azeitonas, os tomates, o queijo de cabra e as laranjas, na companhia, claro, de azeite, vinho, café e boa disposição. É de uma família de 8 irmãos, diz que a sua tribo não para de aumentar. Há sempre alguém a nascer. A nossa convidada de hoje é a arquiteta Helena Roseta, bem-vinda antes de mais, uma entrevista conduzida também por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Agradeço desde já à doutora Helena Roseta ter aceitado o nosso convite. O Governo está a cumprir aquilo que prometeu, que inclui a reversão de medidas do anterior Executivo. Na habitação já revogou o arrendamento coercivo e as restrições ao alojamento local. Estas decisões vão no bom sentido? Bem, vamos lá por partes. O Governo ainda não revogou nada. O Governo decidiu que ia revogar. E normalmente a comunicação social põe a coisa já resolvida. E há muitos espaços para que isso aconteça. Há coisas que, para serem revogadas, podem ser revogadas por decreto-lei. Eu vou todos os dias ver no Diário da República se já saiu, o que foi anunciado. E há coisas que precisam de propostas de lei, têm que ir ao Parlamento. E o Governo, como sabemos, não tem maioria. Portanto, calma, vamos ver. Ele prometeu, sim senhora, o prometido é devido. Portanto, tem que tomar as decisões, mas eu acho que temos que ser mais rigorosos. E, portanto, quando a comunicação social transmite, devia perceber que em Portugal se anuncia muito, se programa muito pouco, se executa ainda menos e se avalia zero. E isto é um mau processo. Então, por partes daquilo que foi anunciado, o que é que tem que ir ao Parlamento e pode estar em risco de não acontecer? Tudo o que tem que ir ao Parlamento é o que tem a ver com impostos, e no caso do alojamento local há o problema da contribuição especial. Portanto, foi criado pelo Parlamento, só pode ser revertido pelo próprio Parlamento, com uma maioria que esteja de acordo com isso, e depois também as questões relacionadas com arrendamento urbano. A matéria de arrendamento urbano é competência reservada da Assembleia da República. Portanto, é nestas coisas, ainda bem que anunciaram e ainda bem que disseram que é isso que querem fazer, ao menos não enganaram ninguém. Querem fazer algumas coisas e querem deitar fora outras. É legítimo. Vamos lá ver se o conseguem e vamos apreciar se isso vale a pena. Eu gostaria de fazer um comentário, diga. Sr. Arquiteta, sendo legítimo, é no bom caminho que vão estas medidas? Nem sempre. Eu vou-lhe dizer porque, quer dizer, em termos de habitação e noutras políticas setoriais acontece o mesmo. É preciso as políticas darem frutos. Uma casa demora anos a construir. E se, com a instabilidade governativa, as medidas que começam são interrompidas e depois vêm outras em sentido contrário, é tempo perdido. É tempo perdido e, portanto, tem que se analisar muito bem. O que é que eu gosto de fazer? Gosto de olhar para as medidas, olhando para o diagnóstico do país, que o programa Construir Portugal não faz diagnóstico nenhum. Aquilo é um PowerPoint e disseram não se fez nada nos últimos anos. Bem, não é verdade. Fez-se a maior quantidade de legislação que vocês podem imaginar em matéria de habitação é feita a partir de 2018. Nós temos realmente anos em que não há nada. Para sermos muito rápidos, desde o 25 de Abril, houve 2 grandes programas de habitação.
O Sal, logo a seguir ao 25 de Abril, para acabar, enfim, com a habitação precária. O Sal teve uma morte curta, teve uma vida curta, 2 anos só, e fez uns milhares de casas, mas muita coisa ficou pendurada. Era um programa dirigido mesmo às pessoas que estavam pior, aquelas que iam para a rua dizer casas sim, barracas não. E depois não houve nada. Depois só voltou a haver um programa de habitação no tempo do Cavaco Silva para acabar com as barracas em Lisboa e Porto. Isto em 1993. E depois não houve nada outra vez. Até a ANAPIM 2018. É, portanto, agora fácil compreender porque é que a habitação pública é tão pouca. Em 50 anos tivemos 2 programas públicos importantes, 2, e no intervalo não houve nada, nem sequer legislação. E, portanto, de 2018 para a frente, só para terminar a ideia, Sim, desculpa, Arsénio, 2018 para a frente apareceu uma estratégia e agora ela estava a ser cumprida. Agora, com erros por caminho, alguns vamos ver se o Governo agora os corrige ou se vai fazer outros ainda piores. E que erros é que são esses? Os erros, principalmente, do meu ponto de vista, são erros de falta de avaliação. Vamos lá ver. As políticas de habitação, só há 4 tipos de políticas de habitação. Vamos lá também esclarecer isto com calma. Eu estudei muitas políticas de habitação, já tenho uma grande tarimba disto, comparadas com outros países, mas só há 4 tipos de medidas. Ou você faz habitação pública, ou você usa os impostos, ou você dá subvenções, subsídios de renda, subsídios para pagar os créditos da habitação ou não sei o quê, ou você faz uma coisa chamada regulação. E regulação o que é? É, por exemplo, a lei do arrendamento, é, por exemplo, a legislação, a regulação do alojamento local. E isso são medidas de regulação. Não têm custos diretos para o Estado, mas põem algumas regras nisto. Qual é o ponto? Qual é o título agora do programa do Governo? Chama-lhe Construir Portugal. Eu disse, espera aí, mas é que Portugal já está construído. Vamos construir Portugal. Portugal está construído. Mas era interessante lembrar que nós temos 1 milhão e tal de casas a mais em Portugal que existem. Por acaso até não estão em mau estado as vagas. Eu estive a analisar os dados do INE de 2021, comparando os fogos vagos, fogos familiares, clássicos, vagos, com as necessidades de construção dos edifícios. Verifica-se 2/3 das casas vagas em Portugal não precisam de grandes obras, até nem precisam de obras nenhumas, uma parte deles. Portanto, nós temos casas a mais. Qual é o problema? Nós temos casas a mais, já vos vou dar os números em 50 anos o que é que aconteceu. Nós temos casas mais do que famílias. Algumas são residências secundárias, tudo bem, é legítimo e é bom que haja, isso significa que o país está em melhores condições, mas o que nós temos é muitas casas vazias em sítios onde ninguém mora, são as casas do interior, as casas das aldeias, e muitas casas vazias nos sítios onde a especulação é enorme. E também, nomeadamente Centro de Lisboa e Porto. E também em sítios onde as pessoas não querem morar, provavelmente? Não é para as pessoas não querem morar aí a razão é outra, aí a razão tem um nome muito simples, chama-se especulação. Vamos lá pôr as coisas nos seus nomes. Em relação Nas outras onde as pessoas não querem morar é as dificuldades do emprego, as dificuldades... Evidentemente, não estou a condenar isso, estou a fazer um retrato. Posso-vos dar números, mas agora, em termos nacionais, só para as pessoas terem uma ideia, vamos construir Portugal, diz o Governo. Sim, senhora, vamos ver o que é que fazem. Mas o número de famílias em 1970 eram 2,3 milhões, em 2021, 4,1 milhões. Portanto, a população cresceu, mas sobretudo cresceu o número de famílias. Isto em termos de casas é que interessa. Porque a habitação não é uma casa para cada pessoa, é uma casa para cada família. Exato. Por acaso, não sei se as pessoas estão conscientes disto, 1/4 das atuais famílias, entre aspas, portuguesas, é uma pessoa sozinha. Exatamente. Há cada vez mais pessoas a viverem sozinhas. O que é também, também faz pensar que tipo de casas é que estamos a construir para uma população que cada vez se isola mais, ou por razões de idade, ou por razões de escolha, não importa agora. Isto é o que se passa com as famílias. Com as casas, em 1970 tínhamos 2,7 milhões, muito mais do que famílias, mas uma grande parte eram muito más. E, portanto, havia, na altura, estimava-se um déficit de 500 mil de habitações. Faltava mesmo habitação, porque as habitações eram muito más. Hoje, temos 6 milhões de casas para 4,1 milhões de famílias. Vamos construir? Bom, está bem, mas talvez a gente pudesse pensar em recuperar, reabilitar e reutilizar. Porque não vamos desperdiçar todo este património. Diz-me, há muitas delas que estão em sítios onde não vai ninguém. Calma. Nessas, onde estão em sítios onde não vai ninguém, eu tenho pensado muito nisto. Muitas delas estão em aldeias. Não estão assim isoladas. Algumas estão em aldeias. Aldeias com pouca população. Mas essas aldeias, e vocês conhecem o que é Portugal, são bipolares. Quer dizer, durante o ano tem pouca gente e depois quando chega ao mês de agosto, ou quando chega o Natal, ou quando chegam as férias, aparece a família. São casas de família. E, portanto, algumas estão vazias, porque, entretanto, as pessoas que lá moraram morreram,
e se calhar os filhos estão a viver no Porto, ou em Lisboa, ou na Maia, ou em Almada, ou não sei o quê, mas têm uma casa de família. E quando dizem vou à terra, o que é que isso quer dizer? Vão à casa de família, eu vou à terra. Quando as pessoas vão passar férias à terra, vão passar férias aonde? Muitas vezes não é para hotéis, é para casas de família, que deviam estar em boas condições. Eu própria defendo que essas casas devem ser apoiadas. Só para terminar, é que uma aldeia não é só uma aldeia. Uma aldeia são as pessoas que lá estão e mais as saudades. E nós temos que cultivar esse espírito de voltar à terra, porque isso não é, nós não conseguimos pôr as pessoas do litoral a viver no interior, mas conseguimos dar vida ao interior. E uma das formas de dar vida ao interior é transformar essas casas em abrigos, em sítios de apoio, em sítios onde apetece voltar e onde se mantém uma ligação com as raízes. Deixe-me voltar ao meio Ok. urbano. Olhando para as suas contas, pode-nos dar uma ideia de quantas dessas casas estariam disponíveis, ou seja, nos sítios onde há realmente procura e alguma e bastante necessidade? Ouça, podia-lhe dar o exemplo só do caso de Lisboa. Era no isso último censo, era por aí não que tenho podia. os números do Porto neste momento na cabeça, mas da cidade, Lisboa cidade, no censo de 2021 tinha 40 mil casas vazias, em 320 mil alojamentos total. 40 mil casas vazias. E quando eu estou a falar de casas vazias, não estou a incluir aqui as secundárias. E Estou a quantas incluir- dessas são públicas? Não chega a 2 mil. Muito poucas, Portanto, não é? quando dizem que há muita casa pública vazia, é verdade, mas quer dizer, a totalidade de casas públicas no país são cerca de 130 mil. A maior parte delas são das autarquias. E, portanto, nós temos, como eu disse, 6 milhões de casas em Portugal. Portanto, a gota d'água das casas públicas em Portugal, as casas públicas vazias, é muito mau, mas isto é uma gota d'água. O que nós temos é uma situação em que temos muita casa vazia, muita casa que não é utilizada, e que depois, constantemente, estamos a dizer falta oferta. E sobe os Mas preços por como é que falta oferta. explicas o facto das casas estarem vazias? Ou seja, não estarem arrendadas ou não serem Ouça, vendidas a quem as quer realmente Arsénio, habitar? há muitas situações diferenciadas, mas voltando para os sítios onde elas realmente são mais necessárias, Necessárias, porque as pessoas não têm acesso nenhum, Como nos a centros grande urbanos. explicação, do meu ponto de vista, é pura especulação. Eu tenho que dizer isto porque eu acho que isto é verdade. Porque São ao compradas estarmos... como investimento, é isso, Sr. Arquiteto? Há Só para fundos, as pessoas há também fundos perceberem. imobiliários que as compram como investimento. E eu não sei qual é a porcentagem destas 40 mil que pertencem a fundos E imobiliários. será difícil obter esse número, É não é? difícil obter esses números. Mas teria de ser um trabalho de investigação que eu sozinho não tenho capacidade para fazer. Agora, é preciso ter em conta que o cidadão particular, numa altura em que há uma alta de preços sistemática, já vamos ver eventualmente porquê, uma altura em que há uma alta de preço que está todos os meses, sabemos que o preço das casas está a subir. Quem tem uma casa pensa sempre, isto aqui, olha, se eu vender, olha, espero mais um tempo, e peço mais alto. E o próprio particular tem esta tentação, o que é normal. Claro. O que já não é normal é o mercado fazer isto à vontade e o Estado dizer que não pode mexer porque é preciso manter a confiança no mercado. Eu fico doente com estas frases. que é Manter que a acha? confiança no mercado. Mas ouçam lá uma coisa. Então e a confiança na democracia? Então e a confiança na Constituição? Então e a confiança no No Estado? direito à habitação, não é? O que é que acha que medida São medidas de prática- regulação, está a ver? E por isso é que eu acho que quando Construir Portugal vem a dizer que vai reverter, a maior parte das coisas que se chama reverter é desregular outra vez. Falemos do alojamento local. Houve uma grande, a crítica pública a uma certa restrição que o Mais Habitação do governo anterior tentou Trazia. fazer ao alojamento local. A questão dos impostos, é uma grande gritaria. Eu pergunto assim, então porquê é que o alojamento local há de pagar menos impostos do que paga o arrendamento? E depois queixam-se que não há casas para arrendar. Então, quem tiver uma casa prefere pôr em alojamento local. Mas paga muito menos impostos. A diferença era enorme, era de 15% para 23%. Portanto, é evidente que pode pagar menos impostos no arrendamento se o quiser pôr nas medidas do programa do arrendamento acima, mas as pessoas querem manter alguma liberdade de gestão da sua propriedade. Portanto, há aqui coisas que as pessoas têm que perceber que a função do Estado, a função reguladora do Estado, faz parte do regime da democracia portuguesa. Pegando nesse caso do alojamento, o Governo passa de alguma forma, ou tenta passar de alguma forma a regulação do alojamento para as autarquias, através de Mas descentralização. já existe, não, isso já existe. Isso existe a lei que regula isso, é uma lei de 2017-2018, que deu competência às autarquias, e bem,
Eu também estive presente nessa discussão, e bem, porque diz que o alojamento local não é igual, o país todo não é igual. E não é, de facto, não é? E, portanto, alojamento local em sítios onde há pouca gente, tomara eu, que houvesse mais turismo, que houvesse mais gente lá. Sítios com a maior Que as tais pressão casas de urbanística família. e pressão turística. Exatamente, turismo do interior, turismo da natureza, turismo da aldeia, tudo isso é positivo. Alojamento local nos sítios onde há pressão urbanística e falta de habitação, aí tem que ser regulado. Isso Mas a lei regulado prevê. por quem? É pelas Pelas câmaras. autarquias? É pelas câmaras. As câmaras E acha que deve ser as autarquias? não é eu acho é a lei que diz. As câmaras têm competência para fazer regulamentos e, através desses regulamentos, decidirem, com a colaboração das freguesias, quais são os sítios onde pode aumentar, onde não deve aumentar, onde já há que suficiente. E isso é um papel regulador do Estado. A Câmara também é Estado, mas é Estado local. E bem, porque o país é diverso. Houve muitas câmaras que não se interessaram em fazer isso e algumas em que nem sequer o problema existe. Não tem a pressão urbanística que existe, por exemplo, em Lisboa e Porto. Mas aqui, no caso de Lisboa e Porto, existe, no caso de Lisboa em concreto, existe um regulamento e que pode ser aplicado. E foi aplicado? E foi aplicado e tem sido aplicado. E, portanto, se vamos reverter medidas que foram feitas com base numa lei já há vários anos, depois de estudos bastante desenvolvidos, o que tem que se fazer é saber se aquilo que está a ser aplicado está a dar bons resultados ou não. E esse é que é o ponto que eu dizia há bocadinho. Anuncia-se muito, Faltam estudos. programa-se mal, executa-se pouco e não se avalia. Eu queria, aliás... E eu acho que, desculpe só interromper a cena, Diga. as medidas de reversão, que são legítimas, qualquer governo pode deitar fora o que já foi feito antes, têm que ser justificadas com estudos que expliquem que aquilo deu mau resultado. Onde é que eles estão? Eu não vejo esses estudos. E mais, neste momento, talvez as pessoas não saibam, mas eu gosto de o dizer, existe na Academia Portuguesa, nas universidades, uma geração nova a estudar habitação com um conhecimento enorme sobre a questão do alojamento local. Há N teses de doutoramento, de mestrado. Porquê é que esse conhecimento não é usado pelos políticos? Porquê é que não chamam a Academia? Porquê é que não convidam estes jovens especialistas que sabem desta matéria para apresentar leis com fundamentos, com um estudozinho? Era isso que eu queria voltar um bocadinho atrás e recorrer um bocadinho à sua experiência, que disse há pouco que houve 2 grandes programas de habitação em Portugal, ao longo de 50 anos de democracia. Só em 2019, corrija-me, é que houve uma lei de bases, não é? Ou seja, aprovada, digamos... Ouça, e foi sacada a ferros. Como é que isso se explica? Explica-se uma razão. Quem me deu esta explicação foi a Ana Draga, eu acho que ela tem alguma razão. Quais são os direitos sociais que você tem na Constituição? Tem a saúde, a segurança social, a educação, a habitação. Saúde, o grosso da provisão de saúde é sistema público, Serviço Nacional de Saúde, e depois complementado com o particular, que aliás é mais recente, mas o Serviço Nacional de Saúde público. Educação, sistema público de educação, portanto, tem os professores, o sistema público. Portanto, tem aqui um corpo de agentes públicos e um corpo de recursos públicos a funcionar. Depois, a segurança social não tem propriamente um sistema público em termos de agentes, mas tem uma segurança social com as reformas, com a gestão, Bom, habitação tem 130 mil fogos no meio de 5 milhões e tal, ou quase 6 milhões. E, portanto, nós não temos recursos suficientes públicos para provavelmente, gerir um sistema de habitação. Ou pelo menos ter uma palavra forte no mercado, não é? Ter influência nos preços, por exemplo. Mas o que nós temos, e é isso que eu também gosto de lembrar, porque eu também lá está, Canal História, na Constituinte, em 1976, foi aprovada a Constituição. O artigozinho sobre o direito à habitação é do final de 75, foi a discussão, depois lá se aprovou, tudo bem. O que é que lá se diz? Isto é extraordinário. Diz-se a uma certa altura que todos têm direito para si, para a sua família, uma habitação adequada, tal. Depois diz assim, o Estado deve criar um sistema tendente a garantir que as rendas são compatíveis com o rendimento familiar. Isto é o que diz a Constituição. O Estado deve fazer isto, é uma obrigação do Estado. Ou seja, a Constituição está-nos a dizer que em matéria de arrendamento o Estado tem que regular. Certo. O que é que o Estado tem feito ao longo dos anos? Uma lei das rendas que eu digo que já está, coitadinha, tem que ir para a reforma, está cheia de botox. Obsoleta, não foi está completamente atualizada. obsoleta. Toda a gente meteu coisas, uns meteram, outros tiraram. Aquilo já, se alguém quiser ler a lei do arrendamento chamado NERRAU, não consegue perceber nada. Tem que pagar um advogado para lhe decifrar aquilo. Essa devia ir para baixo. Tinha que regular o arrendamento. Qual é a graça de lembrar isto agora, em 2024? Sabem quem é que propôs esta redação que foi aprovada por unanimidade na Constituição? A atual? Ou seja, a Está atual, lá, quer dizer, aquela que originou... manteve-se, ainda ninguém reverteu essa não foi revertida. O Estado deve garantir um sistema de rendas compatível com o rendimento familiar
foi proposto pelo deputado Adelina Mar da Costa, do CDS. É extraordinário lembrar que foi exatamente o CDS, em 2012, que fez sair o novo NERRAU, que deu uma onda de despejo extraordinária e acabou com as rendas vitalícias. Portanto, isto, só para vos dizer, é preciso ter memória, é preciso as leis saberem um bocadinho do que está para trás, usarem a informação do INE que o INE tem, usarem a informação da Autoridade Tributária que a tem. Porque é que agora o último Programa Nacional de Habitação, aliás é o primeiro em Portugal, que saiu no princípio deste ano, porque é que utiliza gráficos e dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos? Quer dizer, vão à fonte? Não faz Tem os sentido estar... censos. Está a ver, dá a sensação que alguém no gabinete foi ver onde é que era mais depressa. Realmente as coisas do Port Data são ótimas, são muito rápidas. E, insistindo Sim, um mas eles bocadinho têm, naquilo têm uma base de dados fantástica, que são os Evidente. censos. Insistindo Evidente. só mais um bocadinho naquilo que nos estava a dizer. A habitação tem sido negócio para toda a gente, menos para o Estado, pelos vistos, porque de facto nunca houve um investimento a sério. Não é? O Estado também fez muito negócio com a habitação, e vou-lhe dizer quando. Não contentes com termos pouca habitação, houve uma certa altura, anos 80 ou 90, que o Instituto de Habitação, o Instituto Nacional de Habitação, se subdividiu e passou a existir um instituto chamado Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado. Portanto, venderam-se milhares de fogos do Estado nessa altura, porque achava-se nessa altura, isto tem muito a ver com a moda, digamos assim, do pensamento político. A partir dos anos 80, a senhora Thatcher, um exemplo paradigmático do neoliberalismo, lança na Inglaterra um direito novo que é the right to buy, o direito a comprar. E queria-se desfazer das casas públicas, porque aquilo só dava chatices, a manutenção daquilo, the right to buy. A moda pegou. Tanto pegou que em Portugal se fez um instituto público só para vender casas do Estado. E houve muita gente a embarcar nisso. Casas do Estado e casas dos municípios. Eu própria, quando cheguei ao município, havia uma data de casas para vender, que já estavam em processo de compra e de venda. Eu tive que arranjar ali uma solução intermediária, porque era normal. E, portanto, há aqui uma falta de consciência, para já dos valores, da ordem de grandeza dos valores, dos números, de quanto é que há, quantas casas temos, quantas não temos, quantas é que devíamos ter, qual é a carência, como é que a gente responde à carência. E, por outro lado, como é que evoluem estes números no tempo, se faz sentido, quando temos tantas casas construídas e vazias, estar a dizer que é preciso construir, se faz sentido o Governo propor, como propôs e ainda não apareceu a medida, dizer que agora em terreno rústico vamos poder permitir que se construa, que é para dar resposta à habitação em zonas onde ela está a fazer falta. Estou-me a lembrar, por exemplo, as zonas de agricultura intensiva, ali em Odmira e zonas... Bom, para que é que se vai transformar terreno rústico em terreno urbano? Sabendo. Ou será que as pessoas não sabem? Um terreno rústico vale, por exemplo, 1000, o mesmo terreno urbano valerá 100.000 ou 1 milhão. Então, é isto que vamos fazer. A especulação que falava começa já aí? Começa logo aí. Ao mudar o rústico para o urbano, está a dar a manivela. E quem é que faz a mudança? Normalmente são as câmaras, As autarquias, não é? quando aprovam. Ouça lá, porque é que há tantos problemas de corrupção nas autarquias? Tem muito a ver com... Porque isto é uma bruta tentação. É uma bruta tentação. Por isso também que eu lhe perguntava a questão da decisão passar para as autarquias. Tem que passar pelas autarquias, porque são as únicas que têm capacidade de competência, aliás, constitucionalmente. E têm técnicos bons. O problema de combater a corrupção não passa por retirar competências às autarquias, porque isso vai engarrafar a nível central, ainda é pior. Passa por fiscalizar mais. E não só. Passa por dar mais informação cá para fora, para haver mais transparência. Exato. Eu bato-me pela transparência. Eu tenho trabalhado muito nas questões da prevenção da corrupção e a primeira grande medida é pôr cá fora as coisas. Pôr os estudos cá fora, pôr os dados cá fora, pôr os resultados cá fora. Levar as pessoas a pensar e a terem E informação pôr as suficiente coisas para cá se fora defenderem. de uma forma simples. Muitas vezes põe-se cá fora de uma forma tão arrebicada, e os jornalistas sabem, quando querem saber informações, parece que têm que estar a pedir por favor. Essas informações deviam ser públicas. E públicas de uma maneira compreensível, uma linguagem simples. É porque também depois a burocracia está muito interessada nisto. Corrupção e burocracia andam sempre juntas. Quanto maior a burocracia, maior a corrupção, porque é a tentativa de furar. E, portanto, se nós desburocratizarmos, simplificarmos e a burocracia não tiver tanto poder sobre as decisões, burocracia muitas vezes intermédia. Não estou a falar a nível das questões centrais nacionais. Muitas vezes são situações intermédias. Posso lhe dar um exemplo já daqui a bocadinho, se quiser, que é um caso claramente de excesso burocrático que está neste momento a empatar a execução do PRR. Mas está a empatar com riscos de não se poder cumprir. Nós já Já iremos. vamos ao Ainda não PRR. queria sair Pronto. de preços e, portanto, preços e de Ainda custos. antes Não, mas dos preços e custos só um pormenor. É a primeira vez
no meio disto tudo, o Orçamento de Estado em dinheiro para a habitação é uma gota d'água comparado com os orçamentos da saúde, da educação ou da segurança social. O Orçamento de Estado foi sempre, e aliás foi mingando, na década de 2000. Para a habitação. Cada vez menos, era só os mínimos, o IRU despachava as casas para os municípios, os mínimos. O dinheiro para investimento público. Pronto, mas quer dizer, nos outros sistemas públicos de direitos sociais era sempre uma pressão grande, mas na habitação, zero. Só há dinheiro para a habitação a sério. O programa do Cavaco foi feito basicamente com empréstimos. Algum dinheiro do Orçamento de Estado, mas empréstimos. O SAL teve grandes problemas financeiros e por isso é que acabou. Toda esta leva de programas que foram criados a partir de 2018 e que estão em cima da mesa, estão a acontecer, são programas financiados pelo PRR, a tal bazuca que o António Costa falava. PRR esse que pela primeira vez, e isto é bom que as pessoas saibam, pela primeira vez há financiamento comunitário para a habitação. Nunca tinha havido. E, portanto, é aqui um dinheiro que se vai buscar à Europa para aqui. E provavelmente, dificilmente vai voltar a haver. Poderá voltar a haver. Por isso é que agora, na campanha eleitoral, estão todos a dizer, ou pelo menos uma parte dos candidatos a dizer, que querem que a União Europeia se comprometa a continuar a fazer isto. E bem porquê? Não é porque Portugal precise. É porque se for falar com Espanha, com Itália, com França, com Inglaterra já não está na União Europeia, com a Alemanha... Também precisam. E de que maneira? Com a Áustria, há crise habitacional nas cidades em toda a Europa. Gravíssima. Depois podemos falar porque é que a crise é tão grave. Mas, para já, dizer isto. Ainda para terminar, estávamos a falar sobre a reabilitação. Esta é uma das falhas do projeto deste novo governo, que não fala em reabilitação. Mas é falha e é uma falha triste, porque efetivamente há uma estratégia de 2015, no governo do Passos Coelho, o último ministro que tomou conta disto era o Moreira da Silva, e ele fez publicar uma estratégia para a habitação que dava uma grande importância à reabilitação. E essa importância à reabilitação foi renovada pela nova geração das políticas de habitação, pela Ana Pinho, pelos governos de António Costa, e é considerado realmente importante. Portanto, quando eles dizem construção, provavelmente estão a dizer construção metendo lá dentro tudo, reparações, reabilitação, construção nova, ou se é mesmo construção nova, do meu ponto de vista, é preciso diferenciar. Nos sítios é construção nova para fazer, noutros sítios é reabilitação para fazer. Há muita construção nova que se pode fazer em Portugal, com certeza, e há terrenos disponíveis, já urbanos, portanto é que não há essa multiplicação de valor, onde ela se pode fazer. Por exemplo, a Carta Municipal de Habitação de Lisboa, agora recente, ela já aposta para mais 9.000 fogos em sítios que estavam vazios no meio da cidade e que eram terrenos expectantes, mas podiam ser construídos, tudo bem, habitação pública mesmo. Agora, a reabilitação, para mim, é o grande desafio do futuro, porque... Quantas das 40.000 casas que nos falava há pouco em Lisboa, que estão livres e vazias, digamos assim, acha que seria possível recuperar para o mercado? Eu não acho nada, eu teria que ir ver os dados, quer dizer, agora não os tenho aqui presentes, mas os dados do INE diferenciam município a município, e os municípios pedirem até freguesia a freguesia, daquelas casas vazias, quais são as necessidades de reparação dos prédios onde elas estão. E, portanto, existem esses dados. Eu não os tenho aqui, tenho-os para o país, e digo-lhe já para o país, sabe, também é uma grande curiosidade, para o país, as casas vazias, todas as casas vazias que estavam, segundo o INE, no mercado, eram 700.000. 2/3 dessas casas não precisam de obras. Apenas ligeiras reparações ou obras nenhumas. 2/3. Portanto, isto é um dado importantíssimo para perceber que é preciso mesmo olhar para o terreno, é preciso palmilhar as situações, é preciso os municípios conhecerem as situações, com as freguesias identificarem as situações. Porque há casos em que a reabilitação é a solução, há casos em que é preciso demolir porque aquilo já não tem condições nenhumas, há casos em que se pode e deve construir. Portanto, é esta sensibilidade, isto tem muito a ver com a minha formação de arquiteta e com a Escola de Arquitetura Portuguesa, que é uma arquitetura que palmilha o terreno. Vai lá ver, vais lá ver. E é isso que é importante. Em relação aos preços, sabemos que os preços têm aumentado. O portal da Confidencial Imobiliário volta a dizer que este mês voltaram a subir. Como é que se explica esta subida constante Sandra, dos preços? para já, eu prefiro ver os dados do INE do que os do Confidencial Imobiliário. Confidencial Imobiliário é uma base de dados fantástica, mas é uma base de dados comercial.
Ou seja, os dados que eles dão e que eles trabalham têm a ver com o anúncio dos valores de venda ou anúncio de valores de aluguer. Nem sempre o que se anuncia é o que depois se consegue contratualizar. A pessoa vai à procura, há este preço, depois discute-se, negocia-se e depois muitas vezes faz-se o contrato por menos. Os dados que o INE utiliza em termos de preços têm a ver com aquilo que a autoridade tributária reconhece. E, portanto, são muito mais seguros. São contratos fechados, feitos, não é? Não, são contratos fechados e, além disso, é uma fonte pública. Não há nenhum interesse comercial. Portanto, ainda bem que o INE, há poucos anos, desde 2018 ou 2019, começou a fazer estas séries, mas o que falta, na minha opinião, essa informação existe nas bases de dados da OCDE e do Eurostat, falta uma coisa muito importante. O INE também tem acesso à evolução dos rendimentos das famílias. E o que falta é perceber, as casas sobem muito de preço. E o rendimento das famílias acompanha ou não acompanha? Nós sabemos da nossa experiência que não acompanha. O índice que estabelece a relação entre estas duas coisas está publicado pela OCDE para todos os países, incluindo Portugal. E Portugal é dos países onde, efetivamente, esse índice, esse rácio entre o preço que pedem e o rendimento das casas, de facto, mostra bem que há um crescimento do preço das casas completamente, muito mais rápido e muito mais alto do que o rendimento das famílias. E, portanto, o rácio depois não é tão elevado como noutros países, porque o rendimento das famílias, portanto, o divisor desta fração é muito baixo. Se o divisor fosse mais alto, o rácio já baixava. Mas, no nosso caso, o divisor é baixo e, portanto, o rácio é bastante alto e é isso que eu acho que o INE devia publicar. Ou seja, bastava um gráficozinho. Você ver a curva do preço da habitação a subir sempre, como o INE mostra, e a curva do rendimento das famílias cá em baixo. E isso é a experiência que toda a gente tem. Porquê que foi subindo sempre? Era a pergunta que a Sandra fazia. Sobe sempre. Eu acho que uma parte desta subida tem a ver com as mudanças que houve no mercado depois da globalização financeira e da crise de 2008. O mercado mudou. Com a crise de 2008, o mercado imobiliário sofreu um abalo muito grande. A crise imobiliária começou por ser imobiliária nos Estados Unidos, os bancos foram abaixo. Crise financeira a seguir, abalo muito grande. O capital disponível a nível global começou a perceber que mais do que investir em fundos ou em coisas que eram discutíveis, tinha que investir em habitação, mas com alguma segurança, no que eles chamam... de ativos palpáveis. Em inglês chama-se real estate. Real estate é real. É propriedade. Investir em propriedade. No caso português, o que é que acontece? Ao dar-se esta globalização financeira, em que o mercado que procura habitação, já não procura habitação para morar, procura habitação para investir, e para tirar rendimento, é um mercado global, já não é só o mercado nacional. Daí vem a especulação. Aí vem não só a especulação, vem sobretudo uma diferença muito grande de poder de compra. Quando a nossa economia é aberta, se abre para um investimento mundial, sim, há muitos fundos que interessa-lhes vir aqui buscar a habitação em Portugal. Em termos europeus é relativamente barata ainda, embora seja cara para nós, ainda é barata. E, portanto, vale a pena investir aqui. Para um francês comprar uma casa em Lisboa não é exatamente o mesmo do que eu comprar uma casa em Lisboa. Não é a mesma coisa. Ainda por cima, isto foi agravado com a circunstância dos governos, como precisavam de investimento estrangeiro, apostarem nos vistos gold e em soluções para chamar ainda mais este tipo de investimento. E isto é uma das partes que, na minha opinião, cria uma alta artificial de preços. Mas é uma alta que a gente tem dificilmente pode ser combatida. Podemos restringir essas medidas positivas, discriminações positivas a favor do investidor estrangeiro e deixá-lo em igualdade de circunstâncias com o português, que era o que devia ser, mas não conseguimos controlar isso. Agora, há uma coisa que a gente consegue controlar, a alta de preços que é resultante do próprio mercado, de certa maneira estar sempre a dizer que falta oferta e, portanto, está sempre a passar a mensagem de que há uma escassez de casas. Não há uma escassez de casas, há uma escassez de casas acessíveis, baratas. Isso é que é escasso. O mercado não está a responder à procura. Isto, na economia, e vocês é que são aqui os editores da economia, na economia chama-se falha de mercado. E também e se há uma falha de mercado, deixa-me só concluir a palavra, se há uma falha de mercado, tem que haver regulação do Estado. Claro. Não tem que haver uma regulação. Até também há falhas do Estado. O mercado de luxo não tem esses problemas. No mercado de luxo é o que está a dar e, portanto, isso... É por isso que eu digo, uma parte desta especulação é artificial, intencional, para puxar os preços cada vez mais para cima. Ou seja, cada vez que eu ouço dizer temos que aumentar a oferta, falta oferta, eu digo, calma, isso não é verdade. Há oferta a mais, não há oferta para aquilo que a gente precisa. Portanto, o que nós temos é que regular a oferta. Era isso que eu queria falar. Também não é só uma questão de preços, é se as casas
que estão disponíveis e que estão à venda se adequam às necessidades das pessoas. É responder à procura. Procuram. É responder à procura, por isso é que eu estou a dizer. Não só em preço, mas também em tamanho, Ouça, a lei da oferta e da procura, noutro tipo de produtos, pode reequilibrar realmente preços com procura. Na habitação não, porque a habitação é um bem escasso. O terreno que está aqui não aumenta, é aquele. Posso construir mais casas em cima, mas é aquele. É um bem escasso e, portanto, caracteristicamente, precisa de ser regulado, porque eu não posso dar à manivela e construir terreno. A área do país é esta. A área onde se deve construir, em termos normais de ordenamento do território, etc., também está mais ou menos definida. Portanto, é preciso regular, e é por isso que eu digo, as coisas têm que ser muito bem explicadas, muito bem fundamentadas, e o porquê das coisas também. Porque senão estamos a ir em caminhos completamente que vão ter efeitos perversos e vão aumentar ainda mais a especulação. E, portanto, é preciso não ter medo da palavra especulação. E eu não tenho. Vamos falar um bocadinho de construção, que é uma coisa, enfim, já falamos aqui do PRR, já voltaremos, mas as parcerias público-privadas podem ser uma boa solução para aquilo que seja necessário construir? Ouça, é assim, eu, em matéria de habitação, com estes anos todos que eu levo nisto, sou muito reformista, portanto, tudo o que der bons frutos interessa-me. Não tenho nenhum preconceito contra as parcerias público-privadas, lá está, se forem bem reguladas. Se não forem parcerias público-privadas para o privado ficar com o lucro e o público ficar com o prejuízo. O problema está sempre no equilíbrio das coisas, está a ver? É muito frequente isto. Faz-se uma parceria público-privada, o privado chama-lhe um naco e quando há prejuízo manda a conta. E isso é que eu acho que está errado. A parceria público-privada tem que haver partilha de responsabilidades e de benefícios. E alguma socialização desses benefícios tem que ser feita pelo público. Porque senão estamos aqui, mais uma vez, a prejudicar o bem comum. Sobre o PRR, o Ministro da Coesão esteve aqui neste programa a última semana e garantiu que as 26 mil casas que serão construídas pelas autarquias estarão contratualizadas no próximo mês, em junho, este mês, portanto. Este é um bom início ou fica aquém do necessário, estas 26 mil? Ainda bem que ele disse isso e eu quero aplaudir ele ter tido a coragem de dizer mais do que isso. Dizer que, e aliás este governo já tinha anunciado, que iam arranjar uma solução, chamaram-lhe ovo de Colombo, para passar para as autarquias um termo de responsabilidade. Ele explicou um bocadinho melhor o que era este termo de responsabilidade. O que é que se passa com isto? O processo do dinheiro do PRR é uma canalização complicada. Aquilo é aprovado na Comissão Europeia, depois vem para a estrutura de missão Recuperar Portugal, que são eles que gerem. A estrutura de missão contratualiza com o que eles chamam beneficiários diretos e beneficiários intermediários, que são no quê? Os beneficiários diretos, a maior parte deles são entidades públicas, os intermediários também, a maior parte deles são entidades públicas, que depois têm que ainda abrir concursos para os municípios e os municípios têm que abrir concursos de construção para os empreiteiros. É esta a linha toda. O que é que se passa? Na habitação, quem controla este processo é o IRU. Quando o IRU abriu os avisos para os municípios se candidatarem aos programas do PRR na habitação, os municípios apresentaram os programas, o IRU pôs-se a avaliar cada candidatura como se fossem um licenciamento de uma obra municipal. Aqui não engarrafou. Claro. Para as 26 mil casas apareceram candidaturas para 50 e tal mil, engarrafou. O ministro neste mesmo estúdio assumiu isso, assumiu que era uma dificuldade muito grande. Não, engarrafou. E engarrafou porquê? Porque o IRU resolveu assumir uma fiscalização de candidaturas para as quais não tem quaisquer competência. Nem tem pessoas para o fazer, nem é da sua competência. Não tem capacidade nem competência, claro. Nem tem competência. Competência não só no sentido legal, mas também não tem competência. Pessoas não têm pessoas para fazer. Engarrafou tudo. Gravíssimo. Porque o facto de ter engarrafado tudo, durante meses, há várias autarquias que estão há meses à espera que o IRU aceite lá as candidaturas, querem-nas submeter no portal e o portal recusa-as. Não sei se estão a ver os nervos que isto faz. Sim, porque não tem carregar as coisas e aquilo volta para trás. Depois recebem uma carta do IRU a dizer que foi devolvido porque falta não sei o quê. Isto, N casos no país, milhares mesmo, de candidaturas que ficaram empatadas. E este ministro, e bem, percebeu que isto realmente tinha que ser resolvido, encontraram essa solução expedita. Como é que é a solução expedita? Falam com as câmaras, o Presidente da Câmara assina um termo de responsabilidade a dizer que, sim senhora, que duas coisas, que se responsabiliza porque aquilo está tudo bem, se houver alguma coisa a corrigir, faz-se um aditamento ao contrato, mesmo já em execução, e outra coisa, se por acaso o dinheiro contratado não chegar, a Câmara responsabiliza-se por pôr a diferença. Vamos lá ver se as câmaras aceitam isto. Era essa a questão. Vamos ver se as câmaras aceitam isto. Não sei, isto é a intenção, porque o dinheiro do PRR chega ali e acabou. Vamos ver, isto ainda vai dar alguma discussão.
Mas acha que é sensato esta... É necessário este fazer plano? alguma coisa, porque é que eles fazem isto assim, desta maneira, quando o dinheiro não chegar, que Para alguém tem que pôr a agilizar. diferença, para agilizar é importante, mas por outro lado, para não há grande capacidade de assumir compromissos financeiros do Estado para orçamentos de Estado que ainda não existem. E, portanto, estão aqui, quando acabar o dinheiro do PRR, ai, porque voltamos aos orçamentos antigos em que o dinheiro para a habitação era simbólico. E as câmaras têm capacidade de endividamento, o Governo também, mas isso é uma matéria para, no futuro, dirá como é que vai ser. Eu só queria dizer que isto acontece. E isto, para mim, é muito importante. Aquilo que aconteceu no Iru, eu não vou dizer nomes, aquilo que aconteceu no Iru, há determinadas pessoas colocadas em determinados postos no Iru, alguns até já não estão, não vou dizer nomes, que são pessoalmente responsáveis por mandar para trás centenas e centenas de candidaturas. E essas pessoas só me fazem lembrar um poema maravilhoso, pode dar-me licença, do Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Eu nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esta pedra é o que a gente tem, é a burocracia. E há as pessoas em concreto que nas estruturas intermédias são as pedras, os calhaus, que quem tenta executar tem que remover. E, portanto, acho que o Ministro, ao anunciar isto, está a tentar não só remover um calhau, alguns deles já foram removidos. Neste particular, o discurso dele não era muito diferente daquele que nos está a fazer, de facto. Não, mas é porque... A grande preocupação dele A grande preocupação dele é que se a coisa não se fizer no prazo, perdes a verba. E Portugal depois, perde 2026 é já depois Ouça, da manhã, não é? a habitação são 3 mil milhões, a saúde também são não sei quantos milhares de milhões, quer dizer, não é possível, está aqui. Ouça, mais um exemplo, também é importante, da fileira toda que eu disse há bocado, União Europeia, estrutura de missão, entidades nacionais, autarquias, fornecedores. Há aqui um outro problema, é com tanta obra a ser lançada ao mesmo tempo, você tem dificuldade de encontrar empreiteiros. Há limitações de preço, portanto não se pode pôr um preço qualquer. Há limitações de mão de obra, porque isto não é, também o mercado da mão de obra também não é infinito. Num país como Portugal, pelo contrário, não é? Onde já há falta à cabeça. Há falta. Ora bem, e se você, no tempo da pandemia, apareciam cá os empreiteiros espanhóis, porque estavam sem trabalho, neste momento os empreiteiros espanhóis ainda estão piores que os portugueses, quer dizer, estão lotados. Quando me anunciam que vão lançar o Hospital Ocidental de Lisboa em 2025, eu acho que nessa altura ou os outros programas todos do PRR já têm os empreiteiros contratados, ou não vai haver gente para fazer, ou não fazem o hospital, ou não fazem o resto. Quer dizer, tudo isto tem que estar interligado. E tem que estar interligado com outro tema. Quem é que faz obras em Portugal? São as empresas de construção. Mas quem é a mão de obra? Quem é a trolha? Quem é pedreiro? Quem é estocador? Quem é pintor? Muita dessa mão de obra é mão de obra imigrante. Então vamos lá ver. Então temos forças políticas neste momento, em plena campanha eleitoral, a dizer que é preciso estancar a imigração. Então, mas os filhos deles querem ir para as obras? Esta é a pergunta. Como é que querem? Ou como é que querem que haja determinados tipos de agricultura em Portugal se não houver mão de obra imigrante na agricultura intensiva? E como é que querem que haja segurança social com apoio domiciliário, não sei o quê, se não houver mão de obra imigrante que faz muito desse apoio domiciliário. Nós estamos aqui, temos que olhar para isto como um todo, uma visão do todo. Precisamos do dinheiro, precisamos dos projetos, precisamos de boas estruturas públicas, precisamos de menos burocracia, mas precisamos de mão de obra. E é preciso juntar o Ministro da Economia, o Ministro da Coesão, o Ministério é preciso juntar estes fatores para conseguirmos chegar a resultados. Os portugueses são muito bons porque depois, quando faltar para aí 2 anos, começa tudo, já falta só 2 anos, mas quando faltar 1 ano, começa tudo a agitar-se e começa tudo a querer acelerar e depois dá a asneira. Mas pronto. Inaugurou recentemente um projeto, o Contadores, onde defendem que a grande fatia do financiamento do PRR está alocado nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Estamos perante um financiamento desequilibrado ou é apenas um investimento onde há mais procura? Não é onde há mais procura, não há mais necessidade, neste caso. Portanto, aí tem a ver com as carências e não com o mercado. Tem a ver com as carências, isso é que é a linguagem pública, nós não temos de estar reféns da linguagem do mercado. A linguagem pública é preciso prover um determinado bem necessário, urgente e devido a quem não o tem, vamos lá ver quais são as carências.
As carências foram identificadas aqui há uns anos, eram 18 mil, depois 26 mil, foram anunciadas 26 mil identificadas pelo IRU, agora com a soma toda destas candidaturas que as câmaras apresentaram já vai em 55 mil e tal. O INE recentemente publicou um estudo em que considerava as carências 150 mil. Portanto, as carências é uma coisa dinâmica, uma realidade dinâmica, conforme o critério, é uma realidade dinâmica e permanente. Quer dizer, nós não fazemos agora um programa e acabamos com as carências e depois pronto, não é assim. Todo o tempo vai haver carências, porque a sociedade muda, as pessoas mudam. E, portanto, a sua pergunta, porque é que há mais em Lisboa, nas áreas metropolitanas, porque naturalmente as carências aí são maiores. Mas também por outra razão, que nós temos estado a analisar, porque há muita desigualdade de recursos nos municípios. Portanto, os municípios mais ricos, que têm maior capacidade de recursos próprios, que cobram muitos impostos e que têm mais capacidade financeira, têm serviços que puderam preparar estas candidaturas. Os municípios mais pequenos não têm. O município é capaz de ter só 2 técnicos para isto tudo. As próprias candidaturas não são fáceis de Não são fáceis de fazer, portanto, o PRR até financiava os estudos, e o que é que aconteceu? Ao financiar esses estudos, houve municípios a candidatar-se a esse financiamento, também não sabiam quem é que haviam de contratar, e neste momento há 2 ou 3 empresas que andam a fazer estratégias locais de habitação e coisas para os municípios que não têm técnicos, pagando naturalmente a custo de mercado, quando talvez pudesse ter havido aqui um apoio público, não em termos de dinheiro, mas em termos de estruturas, criar gabinetes, como já foi nos anos 80, de criaram-se apoio a gabinetes. essas candidaturas, não Nos é? anos 80 criaram-se gabinetes técnicos locais porque as câmaras não tinham meios e foram pagos pelo Estado. Portanto, há muitas formas de fazer que já foram usadas em Portugal com sucesso. Lá está, não há avaliação, já ninguém se lembra. Não há canal de história, já ninguém se lembra. Mas fez-se e funcionou bem. E deu trabalho, e deu emprego a muita gente ainda por cima. Portanto, há aqui soluções. Já há tantos anos que nos andamos a candidatar a fundos europeus, isso não. Não, mas ouça, a maior parte dessas candidaturas são feitas muitas vezes por essas estruturas de mercado. Gabinetes que se especializam em fazer. E depois, a uma certa altura, você vê que as candidaturas são de aviário, quer dizer, são todas muito parecidas. Não obedecem aos requisitos que lá estão na lei, eles já treinaram aquilo bem, mas lá está, não foram para amanhar o terreno. Não foram lá, não falaram com as pessoas, não perceberam se naquele município não há uma coisa diferenciadora importantíssima que devia lá estar. É preciso conhecer isso. As melhores soluções são aquelas que diferenciam, não são aquelas que são iguais para toda a gente. O problema é o mesmo para todos, mas os recursos são todos diferentes. E, portanto, a solução, eu defendo sempre soluções, não é o ready-made, é mesmo ir lá ao sítio e Tem conhecer. que ser adaptadas. Mas, para terminar, há desigualdades porque há mais necessidades nas áreas metropolitanas, mas também há desigualdades porque há menos capacidade dos municípios mais pequenos e com menos capacidade. E isso, nós também temos essas análises feitas e vamos publicá-las. O que nós estamos a fazer neste Eu portal... ia-lhe perguntar isso, era porque a Sandra falou do contador, e eu ia-lhe perguntar isso, qual é o seu objetivo principal, digamos Mas, assim? lá, eu ando há muitos anos a lutar por isto e há várias pessoas como eu. Depois as pessoas fazem carreiras de investigação na academia, publicam umas coisas nas revistas científicas, mas a política também não vai lá buscar essas coisas. Portanto, nós temos que fazer qualquer coisa de útil e juntarmos, somos 3 arquitetos, o Heitor Vareouro, a Sílvia Jorge e eu, que militamos pelo direito à habitação há muitos anos, com experiência de terreno, tanto eu como eles dois. Eles estão a trabalhar no Norte, mas também têm muita experiência de terreno e de concretamente trabalhar com bairros concretos. E, portanto, começaram a perceber que havia aqui imensos problemas com o escrutínio do PRR, então nós temos que começar a trabalhar estes dados e pôr cá fora. Aquilo que a gente faz nos processos de investigação académicos, vamos pôr cá fora. Portanto, criámos um portal que não é comercial, chama-se o contador.pt, desculpem-me passar a mensagem, mas isto não é comercial. Não, era isso que lhe pedia também não que nos é explicasse comercial, um o contador.pt, somos 3, é uma iniciativa nossa, cidadã, paga do nosso bolso, ninguém nos financiou, não é nenhum projeto por trás, nada, não tem publicidade, é simplesmente um serviço de cidadania que a gente está a fazer, indo buscar os dados que são públicos. Nós só trabalhamos com dados públicos, não somos nem Ministério Público, nem Inspeção de Finanças, nem nada disso. Nós só trabalhamos com dados públicos e dizemos quais são. E, portanto, dados do INE, dados do Portal Transparência, dados do Portal BaseGov, o que seja. Fazemos a relação entre esses dados e pomos cá fora. E é isso que estamos a fazer. Além de darmos dados públicos atuais, o contador tem uma outra coisa que também é importante, que é os contextos históricos. Isto não começou ontem. Pelo menos 50 anos. Portanto, temos o contexto histórico da evolução dos últimos 50 anos, das várias componentes, da legislação toda, desde 1964, para ali abaixo, com o link para o Diário da República, para as pessoas, quando precisam de fazer um trabalho, terem uma ideia, não caírem assim de repente em cima de um problema.
Uma das novidades já deste governo é a garantia estatal para a compra da primeira habitação, que no caso dos jovens pode ir até 15%. Assim que essa porcentagem do empréstimo depois estiver paga, a garantia é anulada, o Estado sai, obviamente, do crédito. Parece-lhe um bom caminho? Ouça lá, significa que este governo deu prioridade à compra da primeira habitação jovem e não à garantia do arrendamento. Eles vão querer reverter aquela garantia estatal que no Mais Habitação existia para o Estado se substituir ao inquilino que não consegue pagar a renda, querem reverter isso, mas vão criar outra garantia para uma compra de primeira habitação. Eu tenho dúvidas, mas lá está, faltam estudos de avaliação. A primeira habitação comprada para jovens provavelmente não é a primeira prioridade, nem sempre a pessoa começa logo por comprar uma casa. As pessoas só foram empurradas para essa solução porque às tantas, dado que a casa depois se paga durante não sei quantos anos... O preço da renda era inferior ao preço da Claro, prestação ao banco. E as taxas de juros eram muito baixas. Mas assim que as taxas de juros começaram a subir, já foi preciso dar-lhes apoio. Portanto, aqui é uma opção, na minha opinião, é uma opção mais ideológica. Enfim, é uma opção política com base numa determinada ideia que tem do que é o direito à habitação. Eu acho que não sou contra essas garantias, acho que pronto, é uma solução, mas vamos medir quanto é que isso custa e quanto é que custaria a outra garantia para não deixar o inquilino ir para a rua porque não conseguiu pagar a renda, impedir o despejo, e vamos comparar as duas coisas, porque não quer dizer que uma medida substitua a outra. O que eu quero dizer é que uma vai ser revertida e a outra vai ser criada. Porquê? Apesar delas, são diferentes. Pergunto-lhe, serem compatíveis até no limite. Completamente compatíveis. Se me disserem que há dinheiro para as duas coisas, tudo bem, mas porquê é que, a não ser por razões meramente de escolha política e ideológica, porque é que uma coisa é boa e a outra é má? Em si, não. Qualquer destas soluções pode ser boa. Vamos ver se ela tem resultados. Lá está o que eu disse desde o princípio. Vamos avaliar. E o contador o que faz muitas vezes é avaliar. E era isso que devia ser obrigatório. E quando se apresentam propostas, explicar melhor porquê. É muito bom dizer, vamos dar a garantia aos jovens. Toda a gente bate palmas, mas quem não é jovem não vai ter a garantia. O jovem que não tem o rendimento mínimo para aceder a isso não vai ter a garantia. O jovem que não consegue nem sequer pagar a prestação todos os meses, mesmo que tenha a garantia. Está a ver? Se não tiver aquele valor, os 90%, mas 85%... Ele contrata 100%, não tem os 10% para entrar, o governo põe lá os 10% para entrar, entra no contrato, mas depois todos os meses tem que pagar a prestação. E tem dinheiro para isso. Está a ver? É preciso... Sim, mas do que fala é de um problema que eu acho que é mais ou menos geral em Portugal, que é a falta de avaliação das políticas públicas. Falta de avaliação das políticas públicas e falta de avaliação do valor real das casas. Esse é um outro problema, um grande tema. É um grande tema. As Sim, casas nós falamos do valor de mercado. É, valor de tal mercado. linguagem que diz que se implantou nos últimos anos. A linguagem está absolutamente refém da linguagem de mercado. Há um livro muito bom da Mariana Mazzucato que se chama O Valor de Tudo, Pôr e Tirar na Economia Global. Quem tira e quem põe. Ela cita uma frase maravilhosa do Oscar Wilde, que é a seguinte: o cínico é aquele que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Esta frase é maravilhosa, porque realmente dizem-nos que a casa vale isto, mas vale isso porque o mercado paga isso. E já vimos que o mercado não é só o nosso mercado, é o mercado mundial. Portanto, se há quem paga, ela vale. Mas será que vale? Ou seja, não valia a pena haver alguma ligação entre o preço que se pede e as condições que a casa tem. Tantas vezes que nós defendemos isto na Ordem dos Arquitetos, uma espécie de identidade da casa. Se é resiliente aos sismos, o fator energético já entra. Já entra. Já o certificado. Sim. A parte sísmica é da maior importância. E silêncio. Há muitos estudos feitos. A Academia está cheia de estudos sobre o problema da resiliência sísmica do edifício. Uma pessoa está a comprar uma casa, dava muito jeito de saber, se tem, além de ter o certificado energético, se tem o certificado sísmico, sobretudo em certas zonas do país. Olha, Lisboa, olha, o Algarve todo. Portanto, há muito trabalho a fazer, está a ver? Há muito trabalho a fazer. E é preciso, lá está, isto é a lição do Gonçalo Ribeiro Teles, é preciso ter uma visão do sistema todo, uma visão do conjunto. Não ficar só, olhar para uma coisa e achar que essa coisa resolve os problemas todos. Ainda sobre a pergunta anterior, a Espanha aprovou uma medida idêntica, vai até aos 20%, neste caso a garantia estatal, e a DBRS, a consultora, já analisou a medida e diz que pode aumentar a percentagem de jovens proprietários e criar mais procura, o que fará aumentar os preços. Pois. A desvantagem é que o mercado ficará ainda mais inacessível.
Acha que isto também pode Pode acontecer em acontecer. Portugal? Todas as medidas. Há pouco eu disse que há 4 tipos de medidas, que há a promoção pública, a fiscalidade, a subsidiação e a regulação. Na subsidiação é uma medida rápida. A promoção pública demora tempo, a subsidiação é rápida. Portanto, muita gente vai para a subsidiação porque Imediata. dá efeitos imediatos. A subsidiação é preciso ser muito bem avaliada em termos de efeitos nos preços, porque está provado, há imensos estudos sobre isto. Quer o subsídio à renda, quer o subsídio à compra, fazem subir os preços. E, portanto, tem razão essa entidade ao dizer isso. Mas, às vezes, isso pode ser um mal menor para a necessidade de responder a uma procura. Portanto, lá está. É preciso depois fazer um equilíbrio entre os vários A fatores. tal visão global, não é? Uma visão global e algum equilíbrio. E algum equilíbrio que seja também feito pela cidadania. Quer dizer, para os cidadãos também perceberem isso não é o mais importante agora, se calhar o mais importante era aquilo. Estas prioridades não podem ser caixas negras. Estas prioridades têm que ser bem assumidas. Nós fazemos isto por isto e por isto. E a gente depois pode reagir dizendo, achamos que não, podia ser assim, podia ser assado. Mas não ser uma prioridade só porque o governo acha que sim. Ou só porque a maioria do comentariado acha que sim. Não pode ser assim. Deixe-me, nós estamos a começar a correr contra o tempo, não lhes conto, parece muito tempo, mas depois Nós não e o PRR. Exatamente. O Governo também anunciou isenções fiscais no IMT, no Imposto de Selo, só para a primeira habitação e só para quem tem até 35 anos. Percebe esta barreira etária ou acha que os apoios deviam ser alargados? Está ligado à mesma coisa e há por trás disso uma necessidade real. De facto, neste momento a geração jovem é que está pior em termos de acesso à habitação. É verdade. E, portanto, estão a distribuir várias medidas em vários tabuleiros para ver se conseguem aumentar o acesso à habitação da geração jovem. E, portanto, eu não tenho nada contra isso em princípio, mas lá está. Não sei se depois vai haver desequilíbrios, se isso não vai ter outros efeitos. Mas não me oponho em princípio a isso. Não me oponho porque sinto e sei quem é que são os mais prejudicados neste momento no acesso à habitação? Os jovens, porque quem já tinha casa e não foi corrido, já a tem. O problema de falta de habitação é como o desemprego. Nunca há tantos por cento de desemprego para uma pessoa. Para uma pessoa está desempregada e é 100%, ou está empregada e é 0%. E na habitação é mesmo, ou tem casa ou não tem. E tem casa precária ou tem casa estável. E então quem é que não tem casa estável são os jovens, que nunca a tinham antes. Estão a começar e são os últimos a chegar. Pagam o preço mais alto. É os imigrantes, também são os últimos a chegar e têm muitas dificuldades. E são as pessoas que tinham uma casa e que a perderam por razões do mercado do arrendamento, de falta de pagamento, falta de rendimentos, as mais diversas. São estas pessoas que efetivamente têm que ser tratadas. E depois ainda há aquelas pessoas que têm casa mas não têm condições nenhumas. E também nunca se fala disso. Estamos a falar dos bairros precários que ainda existem em Portugal. Só na área metropolitana de Lisboa, há poucos anos foi feito um levantamento, eram mais de 1000, e deixam-se lá estar. Dou um exemplo paradigmático, Cova da Moura. Já ninguém pensa em deitar a Cova da Moura abaixo, nem pensar, moram lá 7000 pessoas, naquilo é quase uma cidade. E, no entanto, é precaríssimo e devia ser resolvido. Resolvido como? Não é deitar abaixo, é melhorado. Sempre numa perspectiva gradualista, está a ver? Eu não quero dizer que vou pôr toda a gente a ter 100% de condições de habitação. Eu quero dizer que aquilo que temos vamos melhorar em várias direções. Ainda em termos de fiscalidade e carga fiscal, acha que Portugal penaliza a propriedade e os Não, proprietários? Principalmente todos os países cobram impostos sobre a propriedade. O que Portugal tem principalmente é uma fiscalidade sobre o imobiliário é completamente estapafúrdia, porque é feita de somatórios de medidas que foram tomadas a vulso ao longo dos anos, sem qualquer cruzamento com a política de habitação e até com a política económica, às vezes. E, portanto, o que nós precisávamos, do meu ponto de vista, era uma revisão geral, se quiser até um código da fiscalidade sobre o património habitacional. Eu estou a falar aqui do património habitacional, não estou a falar de outros patrimónios. Uma análise conjunta, a quantidade de benefícios fiscais, uns que já são obsoletos, que já não fazem sentido nenhum, outros que são muito importantes, medidas de discriminações positivas que se foram fazendo agora por isto, agora por aquilo, é uma manta de retalhos. E, portanto, eu fiquei muito assustada quando vi que o Mais Habitação propunha mudar uma data, mudou-os todos, por aqui, alterações cirúrgicas, como eles diziam, alterações cirúrgicas. Eu sou contra alterações cirúrgicas na política fiscal, no estado em que ela está. Os tais remendos. Isso é estar a pôr botox nas leis, quer dizer, por favor. É preciso mudar a fiscalidade do imobiliário. Acho que está toda a gente de acordo com isso. Está o setor imobiliário, está a construção, estão os proprietários, está toda a gente de acordo. Então, meus amigos, vamos lá estudar isto. Encomendem à Academia um estudo a sério e apresentem uma reforma da fiscalidade do imobiliário. Um exemplo, a penalização das mais-valias, por exemplo, que pode ser também um fator com influência na questão da habitação. Para dar um exemplo, um casal mais velho, já que os filhos já saíram de casa, que viviam numa casa grande, que provavelmente até tem
vontade de mudar de casa, mas não é muito incentivado a trocar de casa para uma casa mais Não, pequena lá quando está, por paga exemplo, de mais-valias Pronto, por exemplo, o que acaba por o pagar. Mais Habitação tentou responder isso, claro, com mais uma medida cirúrgica, que foi dizer, se fizerem isso, mas a casa for para um filho, já ficam isentos da mais-valia, ou há uma grande diminuição da mais-valia. Portanto, é aí que podemos sempre ir com medidas cirúrgicas. Mas a questão principal é olhar para isto como um todo, ou seja, peguem nas medidas todas, cruzem com as necessidades de habitação e vejam onde é que nós precisamos mesmo de incentivar. É isso é que é o papel regulador do Estado, está a ver? É perceber onde é que há falhas de mercado e onde é que as coisas estão erradas. Estamos mesmo a terminar. Vamos terminar com o futuro. Agora fala-se muito em inteligência. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Temos aí as casas inteligentes, estão na vanguarda da transição energética, garantem o conforto, controlam de forma autónoma os consumos. Já há muitas casas destas em Portugal. Não, começa-se já a trabalhar, nas faculdades de arquitetura começa-se a ensinar, a projetar essas situações, mas isso são coisas, portanto, que neste momento ainda são muito minoritárias, são apostas de futuro. Eu acho que não só a inteligência artificial para casas inteligentes, mas o que nós temos que ver é o que é que fazemos com os recursos habitacionais que temos, como é que a gente vai aumentar a eficiência energética dos nossos recursos habitacionais, já nem é preciso ser em casas inteligentes, como é que a gente vai aumentar a duração dos edifícios, porque os edifícios podem durar 80 anos ou mais se forem bem tratadinhos, como é que a gente vai melhorar, enfim, a relação dos edifícios com o seu habitat, como é que a gente vai fazer com que a pegada energética e ambiental das casas construídas diminua e não aumente. Portanto, aí as casas inteligentes têm que também ter isto em conta. Há uma pegada energética que o consumo de eletricidade e o consumo de tecnologias mais ou menos sofisticadas produz sobre o ambiente. Também temos de ter isso em conta no futuro. Isso já é uma preocupação na construção? Tem que ser, já começa a ser. Tendo em conta os custos, ainda já começa está a ser. Não, já começa a ser. Aliás, por exemplo, no PRR já exigem que a construção nova tenha zero emissões. Portanto, já começa a ser. Vai ser devagar, mas já começa a ser. Mas é completamente prioritário, porque nós não podemos ter casas, as pessoas não podem passar a vida a morrer de frio ou a morrer de calor, porque as casas são mal construídas. Às vezes há coisas relativamente baratas que melhoram isso, logo na altura da construção da casa, há outras que são mais sofisticadas. E eu acho que podemos utilizar a inteligência artificial não tanto para sofisticar a habitação, mas para usarmos melhor os nossos recursos. Antes de terminarmos, pedimos sempre aos nossos convidados que escolham um tema musical. Peço-lhe, portanto, agora que nos revela a música que escolheu e os motivos dessa sua escolha. Eu escolhi uma coisa muito bonita do Zeca Afonso, chamada Aos Índios da Meia Praia, porque isto é uma história de um bairro pobre que entrou em Lagos, sim, a aldeia da Meia Praia, ali mesmo ao pé de Lagos, como começa a música. O que é que se passou? O António da Cunha Teles fez um documentário em 1975, que nunca saiu nas salas de cinema, sobre os Índios da Meia Praia. E nesse documentário, que é maravilhoso, mostrava-se o esforço daqueles pescadores que viviam numas cabanas à beira do mar, a transformar aquilo em casas de tijolo e tal, e apoiados por tal programação, logo no princípio, a seguir ao 25 de Abril. E a história é linda. E o Zeca, quando o Cunha Teles o convidou para ver o filme, o Zeca, ao ver o filme, inspirou-se e fez a música. A letra deste filme é as palavras que as pessoas diziam no filme. Por exemplo, dizem uma coisa extraordinária e tal. É o Agostinho, que era lá um dos protagonistas da história, diz a uma certa altura esta coisa extraordinária. Eram mulheres e crianças, cada um com o seu tijolo. E o Zeca acrescenta, isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E, portanto, nem sei se eles dizem mesmo isto aqui era uma orquestra, o Agostinho também diz isso. Portanto, é muito bonito perceber como é que o Zeca cria uma canção lindíssima, a partir de uma história que infelizmente acabou mal, porque já foi toda deitada abaixo. Tudo aquilo que eles construíram, lá está, foi para o turismo, portanto, aquilo foi tudo para abaixo, mas era uma história lindíssima e eles muito conscientes disto que temos estado todos aqui a falar, da especulação e da burocracia. E, por exemplo, uma das últimas quadras diz apenas: mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás. Dizem que o mundo só anda tendo à frente um capataz. E o sonho do 25 de Abril não era este, não era o capataz, era o povo é quem mais ordena. Os Índios da Meia Praia, de Zeca Afonso, a escolha musical da arquiteta Helena Roseta, a convidada de hoje deste Dúvidas Públicas, a quem, obviamente, agradeço a presença. Este programa contou com a assistência técnica de Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, imagem de Beatriz Pereira. Estamos de regresso na próxima semana. Uma boa semana.